Gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente, de arte, a gente está estudando a história da música. Então, como tudo tem sua história, a música também tem sua história, né? Então, a história da música é um estudo das origens e evolução da música ao longo da história. Com disciplinas, história, escreve-se a história da arte, o estudo da evolução cultural dos povos. Como disciplina musical, normalmente é uma divisão musicologia e de teoria musical. Seu estudo, como qualquer área de história, é tratado dos historiadores, porém também é frequentemente realizado pelos musicólogos. Então, a origem da música, se considera os termos de sua maior abrangência. A história da música envolve ao menos as origens culturais da música, de acordo com grupos humanos estudados, as influências culturais e sociais, a origem e a evolução, o desenvolvimento de formas musicais e dos gêneros e estilos, as histórias e os instrumentos musicais e técnicas associadas à sua execução, a influência mútua entre a música e os demais movimentos culturais, a origem e a evolução dos sistemas teóricos utilizados para estudá-los, incluindo sistemas de notação de análise cultural. As principais personalidades envolvidas na sua evolução são os compositores, os músicos, que marcaram cada período ou gêneros específicos e se impulsionaram o desenvolvimento de novas formas e estilos de gêneros. A cronologia de todos esses temas. A história da música e a tecnologia. A história da música é um estudo de origem e evolução de músicos ao longo do tempo, Os estudos, a evolução cultural dos povos. Como disciplina musical, normalmente é uma divisão de musicologia e de teoria musical. Seu estudo, como qualquer área de história, é trabalhado dos historiadores, porém também, como eu já falei, os musicólogos. Então, até poucas décadas atrás, o termo história da música significava geralmente história da música erudita, mas foi apenas gradualmente que o escopo da música foi entendido para incluir a fundação indesejável da música na Europa e finalmente a música na pré-história, A gente sabe que desde a pré-história que existiam muitas coisas, A gente sabe que as coisas não surgiram agora do nada, Com as figuras rupestres, a gente via que as pessoas da pré-história, elas cantavam, elas dançavam, então existiam músicas já naquele tempo. Então, as primeiras imitações sonoras do homem na pré-história foram unicamente através de som dos movimentos corporais, acompanhados de sons vocais. Eles pretendiam completar a processão do animal, da sua essência e a sua alma. Somente através de estudos e sítios arqueológicos podemos ter uma ideia do desenvolvimento da música nos primeiros grupos humanos. Como eu disse a vocês, nas cavernas, nas figuras rupestres, dá uma vaga ideia desse desenvolvimento e apresentar figuras que parecem cantar, dançar e tocar instrumentos. Antigamente, as histórias apontavam a música na antiguidade impregnada no sentido de ritualismo, Então, só tinha mais música na questão dos rituais. Como instrumentos mais utilizados era a voz, pois por meio dele se dava a comunicação. Nessa época, o sentido da música só era esse: comunicar-se com os deuses e o povo. Observava-se que em alguns países, como na Grécia, a música funcionava como uma forma de estarem mais próximos das divindades. No caminho para a perfeição, O termo música, inclusive, teria origem nas musas, divindades, que inspiravam-se as ciências e as artes. Aí, lá para o século XX, ganhou a popularidade no rádio, pelo mundo, e novas mídias e tecnologias foram desenvolvidas para gravar, capturar e reproduzir e distribuir música. Com as gravações e distribuição, tornou-se possível os artistas e as músicas ganhar rapidamente
fama nacional e até internacional. As apresentações tornaram-se cada vez mais visuais, como as transmissões e as gravações de vídeo, de músicas e concertos. Música em todo gênero tornou-se cada vez mais portátil, né? E hoje em dia a gente tem aí a variedade de instrumentos que transmitem a música, né? Então, isso assim foi um resumo que eu fiz sobre a história da música, porque se for fazer detalhado não tem como. Então a gente já sabe que começou lá na pré-história até os dias de hoje, cada dia foi crescendo, né? E antes era só em questões de rituais, que eram feitas as músicas, que se cantava, né? Na verdade, e hoje em dia não. Todo mundo canta e quem canta seus males espanta. Então até a próxima aula.